Olá, eu sempre começo meus vídeos falando como é que tá, pessoal? Olá, pessoal, oi. Mas eu vou me dirigir agora ao povo brasileiro porque eu estou aqui em outro país e eu acho que agora eu quero alcançar a minha mensagem não só aos meus grupos tradicionais, das pessoas que gostam das minhas postagens, dos meus vídeos, dos meus comentários, mas quero que um dia, esse é o meu desejo, que um dia a minha mensagem possa chegar e urgentemente chegar pelo tempo que está correndo muito rápido, das coisas que acontecem no nosso país, no sentido das mudanças que estão acontecendo, políticas principalmente. Eu vou me dirigir a todo o povo brasileiro e desejo muito que isso alcance quanto mais brasileiros, melhor. À medida que for tocando um ao outro, eu vou já estar satisfeito de estar levando essa mensagem. Nós temos acompanhado aí a questão do Bolsonaro ter sido abordado pela Polícia Federal, sendo encaminhado para fazer uso de uma tornozeleira eletrônica, né? Nós já sabemos, de acordo aí com o texto, o intitulado aí desse vídeo, eliminaram o Bolsonaro. Na verdade, desde a campanha lá de 2018, eles tentaram eliminar Bolsonaro. Não estou falando da facada apenas, não. Literalmente uma tentativa de homicídio, que até hoje ele sofre problemas de saúde sérios por conta disso. Não estou falando só disso não, mas de todas as perseguições do sistema para que ele não pudesse ser candidato, para que ele não tivesse partido. Ele teve que se filiar a um partido nanico, não sei se era PSL, era um partido que não tinha expressão política nenhuma, não tinha tempo de televisão, a campanha foi feita nas redes sociais, enfim, mas se tornou presidente do Brasil. Uma coisa impensável naquela época, mas o povo entendeu que o teatro das tesouras entre PSDB e PT era uma enganação, né? Estavam tapeando o povo brasileiro politicamente, dizendo que o PSDB era oposição ao PT e vice-versa. Mas, na verdade, todos os dois partidos, ou as ideologias e os grupos políticos, faziam parte do mesmo sistema. E Bolsonaro veio quebrar aquele sistema, porque o povo brasileiro entendeu isso. Então, quando eu falo eliminar o Bolsonaro, não é só nesse sentido, de tentar matar, de tentar dificultar a sua candidatura. Enfim, 2022 foi da mesma forma. Então, hoje, você colocar o Alexandre de Moraes numa tornozeleira no Bolsonaro com as medidas cautelares e muitas restrições para ele, é pior do que você prender o Bolsonaro. Essa vontade eles têm muita, mas eles têm medo também. Porque você hoje prender o Bolsonaro, você vai transformar ele num mártir. Ou vocês acham que milhões de brasileiros não vão às ruas protestar? Em frente ao presídio, nas maiores capitais do país, né? As milhares de manifestações que vão acontecer pela injustiça que está sendo cometida. Então, prender o Bolsonaro hoje, principalmente para Alexandre de Moraes, é muito arriscado enjaular o Bolsonaro. Mesmo que politicamente ele vai ficar incomunicável, ele não vai poder ter acesso à rede política que é imensa que ele tem, mas vai causar um efeito muito negativo na imagem do Alexandre de Moraes, que já é ruim no mundo todo, no judiciário e no Brasil. Prender um ex-presidente tão popular que hoje está em primeiro em todas as pesquisas. Por isso que eles querem, quando eu falo lá no título, eliminar Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse aí perdendo por Lula 15, 10, 15, 20% aí de diferença, eles não estavam nem aí pro Bolsonaro. O Bolsonaro, se tivesse roubado bilhões como o PT e o Lula assim o fizeram em todos os governos, eles não estariam nem aí, porque virou normalidade no Brasil isso. A Lava Jato, tudo aqueles que foram presos, empresários, empreiteiros, foram soltos e ainda devolveram o dinheiro das multas que fabricaram para ele. Olha o absurdo, não tem mais ninguém preso na Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção que aconteceu no Brasil, talvez no mundo. Então, eles estão fazendo isso porque o Bolsonaro ameaça o sistema. Quem é o sistema? É esse sistema hoje que governa o Brasil, é o sistema dos banqueiros, é o sistema do judiciário, é esse sistema que eles não querem perder o controle, que quando o Bolsonaro entrou, peitou o sistema, peitou o Rede Globo, peitou o judiciário desonesto, né? Peitou a corrupção.
Isso eles não querem que acabe. E o Bolsonaro é uma ameaça para esse sistema. Entendeu? Então, maioria dessas medidas cautelares, essas restrições ao Bolsonaro, é mais do que você enjaular o Bolsonaro. Quando você coloca que o Bolsonaro só pode estar fora de casa de 6 da manhã às 7 da noite, você está prendendo ele mesmo domiciliarmente, mas você tirou a liberdade dele. Ele não vai poder participar de um evento familiar, ele não vai poder sair de Brasília, ele não vai poder ir para um aniversário, uma festa de família de um neto, de um filho, de alguém da família, porque vai ser depois das 6 da noite. Ele não pode sair nem de Brasília, né, nem do país, porque do país o passaporte dele já estava apreendido. Né? E o pior de todas dessas medidas cautelares, que é a pior de todas, que essa mataram, eliminaram o Bolsonaro. Ele não poder fazer uso das suas redes sociais e falar com seu próprio filho que está aqui nos Estados Unidos. Aí você, mas por que isso? Porque ele é um fenômeno político, ele é o maior líder político hoje da América do Sul, da América Latina, talvez da América Latina, um dos maiores líderes políticos do mundo. Se o Bolsonaro vai para uma rede social, milhões vão ouvi-lo. Se o Bolsonaro faz uma convocação para as pessoas irem à rua, milhões vão atendê-lo. Se Bolsonaro subir no palanque para eleger governadores na eleição do ano que vem, ele vai eleger muitos governadores e deputados federais e estaduais. E mais ainda, vai eleger muitos senadores, que é onde o Alexandre de Moraes morre de medo que o Senado, ano que vem, tenha a maioria conservadora, que é aí onde podem caçar, impeachment o Alexandre de Moraes. É por isso que o sistema tem o Bolsonaro, principalmente o Alexandre de Moraes, porque eles querem tirar o maior líder político do Brasil para que a influência que ele tem, o maior cabo eleitoral talvez hoje do mundo, não possa subir nos palanques ou em rede social, dizer quem são seus candidatos de confiança, ao Senado principalmente, porque ele está impedido de falar. Por isso que eliminaram o Bolsonaro, porque a maior força dele era a fala, era se expressar, entendeu? Então essa prisão, ela é mais sofrida, doída, ela penaliza muito mais do que você estar atrás de uma grade. Porque quando você está atrás de uma grade, as pessoas vão entender ali que houve uma injustiça realmente de fato. As pessoas vão protestar, vão para as ruas, aquilo que eu já falei. Mas quando você tem uma tornozeleira, está em casa, achando que está no conforto, isso ou aquilo, as pessoas talvez não entendam tanto o que está acontecendo. Não prenderam, ele não está lá na papuda, ele não está lá assim, como o Lula foi para a prisão, ficou enjaulado. Entendeu? E esses que usam o argumento de que tudo isso está acontecendo porque o Eduardo Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos, defendendo o nosso país, porque falta homens, mulheres corajosos aí nesse Congresso para defender. O Alexandre de Moraes está acabando com o Congresso, tirou a prerrogativa, tirou toda a autonomia do Congresso Nacional. E o Eduardo se propôs, você tem que ser considerado um herói, sozinho se propôs de vir para cá, correndo o risco de perder o mandato do deputado federal mais votado. O Nicolas foi o mais recente, antes do Nicolas foi ele. Aqui para lutar pelo Brasil, por brasileiro, e lógico pelo seu pai também. E esse discurso de dizer que é por isso que o pai está passando, porque o Eduardo está contra o Brasil, conspirando contra, são canalhas. Porque se Bolsonaro quisesse fugir ou conspirar, ele teria ficado nos Estados Unidos aqui desde antes de 2022, quando ele estava aqui. Quando começou as manifestações de 8 de janeiro, ele estava aqui. Ele não teria nem voltado para o Brasil se ele quisesse fugir ou escapar. São canalhas e essa imprensa um dia vai pagar. Essa imprensa um dia vai pagar, porque ela também vai ser censurada. O censor, o ditador, ele nunca para. Ele nunca para. É por isso que todas as ditaduras chega um certo tempo que não tem mais Rede Globo, Bandeirante, Record. Não. É tudo emissora estatal. Só fala o que o governo, o ditador, quer. E esses jornalistas ainda estão comemorando esse tipo de coisa. Mal saber que os próximos alvos são eles. Né? Então é isso. Nos revolta.
Eu só peço a Deus que abençoe o nosso país, as pessoas, né? Porque a tendência é piorar, né? O Trump já falou que não vai parar, ele sinalizou que não vai parar. Quem vai sofrer não é o Lula, a turminha dele que está na mordomia, o Alexandre de Moraes está na mordomia, não, é o povo. É o povo brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu deixo esse recado aqui com, sabe assim, eu já falei em outros vídeos que dá tanto desgosto, tristeza ver o noticiário do Brasil. Mas assim, eu não perco a esperança, nunca. Tanto é que eu estou aqui falando, tentando trazer informação para as pessoas, né? Porque eu acredito que nós temos que lutar, não pode parar de lutar, tá bom? Meu forte abraço a todo mundo. Tchau.